Em uma cidade ao sul da Louisiana, um predador se escondia nas sombras. Por mais de uma década, ele perseguiu suas presas, mulheres que viviam e trabalhavam na região. A cidade era Baton Rouge, a capital do estado da Louisiana, conhecida por sua rica cultura, história e culinária cajun, e lar de um vibrante cenário artístico. Baton Rouge também é famosa pelo seu festival anual de blues, o Baton Rouge Blues Festival. Porém, algo que as autoridades locais não esperavam estava prestes a acontecer. Os policiais logo descobriram que havia um novo serial killer à solta, e ele era ainda pior que Derek Todd Lee, um condenado com deficiência mental. Os moradores tornaram-se vítimas e testemunhas de algo ainda mais aterrorizante. Seus cartões de visita eram muito mais brutais, horríveis e cruéis do que Baton Rouge jamais havia visto antes. Apesar das intensas investigações, o assassino permaneceu camuflado nas sombras. Ele era frio e cruel. Parecia não ter remorso. Toda essa cadeia de crimes deixou a cidade aterrorizada por longos anos. A identidade do assassino? Um homem que ninguém suspeitava, um residente. Mas quem era ele? E como ele conseguiu enganar a todos por tanto tempo? A resposta irá surpreendê-lo. Assista agora e descubra mais sobre este caso arrepiante. Ele nasceu em 24 de junho de 1962, em Baton Rouge, Louisiana, nos Estados Unidos. Era filho de Yvonne e Norman Gillis. Seu pai, que lutava contra o alcoolismo e problemas de saúde mental, abandonou a família logo após o nascimento do filho. Assim, Yvonne criou seu filho com ajuda familiar, principalmente dos pais. A educação e a religião eram importantes para Yvonne, que conseguiu juntar dinheiro suficiente para matricular seu filho em escolas paroquiais. No entanto, não há informações claras sobre a religião específica deles. O nome do homem por trás dessa série de crimes brutais é Sean Vincent Gillis, que começou a ter problemas com a lei em 1980, quando tinha 17 anos, cometendo infrações menores. Ao longo dos anos, ele foi preso por infrações de trânsito, dirigir sob influência de álcool, posse de maconha e desacato ao tribunal. Vincent Gillis levava uma vida aparentemente normal, sem antecedentes criminais violentos. No entanto, seu lado sinistro se tornou aparente quando ele começou a cometer esses assassinatos brutais, deixando a comunidade de Baton Rouge em estado de medo e pânico. Sean Vincent Gillis cometeu seu primeiro assassinato conhecido em março de 1994 e só parou quando foi capturado 10 anos depois. Os assassinatos aterrorizaram a região metropolitana de Baton Rouge e áreas adjacentes. Durante esse período perseguindo antes de atacar, matou 8 mulheres, cada uma escolhida ao acaso. O assassino tinha uma assinatura específica. Como um predador à espreita, observando a presa, ele perseguia suas vítimas muitas vezes, por várias semanas, antes de atacar. Ele estuprava cada uma dessas mulheres e, para encobri-las, ele as espancava e esfaqueava até a morte. Em alguns casos, o assassino chegou a desmembrar e até mesmo a consumir partes de suas vítimas. Ele era meticuloso e cruel. Parecia não ter remorso pelos seus crimes. Sean Gillis conseguiu evitar as autoridades por muito tempo. Os telejornais noturnos relataram a descoberta de mais vítimas esfaqueadas, estranguladas, assassinadas e esquartejadas. As autoridades acreditavam que vários assassinos em série estavam operando na área cujas vítimas eram mulheres. Mas Sean Gillis era especialmente notório pela forma como matou essas mulheres e as deixou para outros encontrarem. A seguir conheceremos as vítimas do assassino psicopata, por trás de toda essa carnificina.
Uma idosa de 81 anos, Anne Bryan, foi a primeira vítima do assassino Sean Gillis. Ela morava em uma casa de repouso luxuosa em Baton Rouge, onde foi achada sem vida em 21 de março de 1994. A enfermeira que cuidava dela conseguiu entrar na casa, pois a porta estava aberta, e a encontrou morta. O que deveria ter sido um dia comum foi o início da carreira assassina de Gillis. Anne Bryan, uma mulher idosa que queria apenas viver o resto de seus dias tranquilamente, teve a sua vida tirada de maneira sádica e brutal. Sean Gillis entrou na casa de Anne Bryan com a intenção de cometer estupro, mas se assustou quando ela gritou ao tocá-la. Para impedir que ela gritasse, Gillis cortou sua garganta e depois a esfaqueou 50 vezes, deixando o corpo dela lá em sua residência, St. James Place. Um lugar que deveria servir para descanso, agora havia se tornado um local de terror e morte. Em 1999, Sean Vincent Gillis cometeu seu segundo homicídio, alegando estar sob estresse. Catherine Ann Hall foi sua vítima, achada em um lugar isolado em Baton Rouge. O crime foi brutal. Ela foi estrangulada, esfaqueada até a morte e mutilada depois. O assassino arrancou as pálpebras dela, mostrando seu sadismo. A investigação encontrou algo horrível. Ann Hall foi mutilada depois que morreu, pois não havia sangue na cena. Seu cartão de identificação e um cabelo que não era dela foram achados perto do corpo, ajudando na procura pelo assassino. O DNA do cabelo era de um homem branco, o que confirmou as evidências contra Gillis, um monstro que, por falta de humanidade e por tédio, espalhava medo e dor nos anos 90. Sean Gillis era um assassino em série que já tinha matado várias pessoas. Ele ficou obcecado por Hardy Mosley Schmidt, uma mulher de 52 anos que corria todas as manhãs em Quail Run Drive. Ela era uma pessoa querida na cidade e sentia-se livre quando corria. Mas sua liberdade acabou na manhã de um domingo, 30 de maio de 1999, quando Gillis a encontrou depois de 3 semanas procurando por ela. Ele a atropelou com seu Chevrolet Cavalier branco e a jogou em uma vala. Em seguida, ele a estrangulou com um filme plástico de arame pesado e a colocou em seu carro. Ele a levou para um parque perto de Highland Road, onde a estuprou e matou. Ele deixou seu corpo nu no porta-malas por 2 dias, até jogá-lo em um balneário na rodovia 61, em St. James. Foi mais um episódio de horror que chocou Baton Rouge. Em 1999, Joyce Williams foi a última pessoa a ser morta naquele ano pelo assassino em série Sean Gillis. Ela desapareceu na noite de 12 de novembro, após sair de uma residência na rua Oriole, em Baton Rouge. Joyce tinha problemas com drogas e tentava se livrar do vício. 2 meses depois, em 22 de janeiro de 2000, caçadores encontraram um pedaço da perna dela em uma mata, perto da margem leste do rio Mississippi, uns 4,8 quilômetros ao sul da balsa de Plaquemine. A polícia foi acionada e achou o resto dos ossos de Joyce Williams a uns 213 metros de onde o primeiro pedaço foi achado. O corpo dela estava espalhado por uma grande área. Isso acontece às vezes em crimes violentos, quando o corpo é movido por diferentes causas.
sob o corpo, e quando foram pegar o corpo, os braços caíram, revelando que suas mãos haviam sido cortadas. Williams era amiga de Gillis há quase uma década. Em outubro de 2003, quando Gillis a encontrou na rua, ela havia se tornado uma usuária regular de crack. Gillis, incapaz de se conter, acabou matando-a. Apenas por meio de análise de DNA foi possível ligar o caso a Gillis. Baton Rouge era castigada há uma década, e o assassino ainda não fora capturado, e Donna Bennett Johnston, a última vítima de Sean Gillis, havia encontrado seu fim. Ela também era usuária de drogas, e tinha 43 anos quando seu corpo foi encontrado em um canal em Baton Rouge, em 27 de fevereiro de 2004. Donna morreu por estrangulamento e seu braço esquerdo foi desmembrado de seu corpo. A captura de Sean Vincent Gillis, um sádico que aterrorizou Baton Rouge, Louisiana, entre 1994 e 2004, foi o resultado de meticulosa e eficaz uso de técnicas modernas de investigação. Ao longo do processo investigatório, foi revelado que as mulheres que eram alvos de Gillis eram, em sua maioria, usuárias de drogas ou prostitutas. A pista crucial que levou à prisão de Gillis foi uma marca de pneu, única deixada enquanto ele descartava o corpo de sua última vítima conhecida, Donna Bennett Johnston. A polícia rastreou a marca do pneu até o carro de Vincent Gillis. Descobriram que apenas 90 compras desse pneu específico haviam sido feitas na área de Baton Rouge, uma das quais era um carro de propriedade de Gillis. Além disso, Gillis voluntariamente forneceu uma amostra de DNA. Os testes vincularam Gillis à morte de Johnston, bem como aos assassinatos de Catherine Hall e Johnny May Williams. Gillis foi preso sem incidentes em sua residência às 1h30 da manhã, em 29 de abril de 2004. A comunidade de Baton Rouge reagiu com alívio à prisão de Gillis. As pessoas que o conheciam disseram que não ficaram surpresas ao descobrir que ele era um assassino em série. Gillis era estranho, e todos sabiam. Não foi necessário um cientista comportamental para descobrir isso. Sean Vincent Gillis foi inicialmente acusado de 3 assassinatos. Ele confessou os assassinatos com pouca coerção e então informou aos investigadores sobre outras 5 mulheres que ele havia assassinado. Em agosto de 2007, Gillis declarou-se culpado de assassinato em 2º grau por matar Joyce Williams. Ele também expressou que às vezes cometia assassinato sem saber por que estava fazendo isso. Essas declarações indicam que Gillis pode ter sido motivado por impulsos internos que ele próprio não compreendia. Em 21 de julho de 2008, Gillis foi julgado por esses crimes e considerado culpado. O júri ficou em dúvida na fase de penalidade, e Gillis foi condenado à prisão perpétua. Atualmente, ele está encarcerado na penitenciária do estado da Louisiana. O caso de Gillis teve implicações legais significativas. Durante o julgamento, o juiz não permitiu que as confissões gravadas de Gillis fossem apresentadas no tribunal. Gillis havia solicitado um advogado durante o interrogatório, mas não lhe foi concedido porque ele continuou a falar com os investigadores. Isso levantou questões sobre os direitos dos réus durante os interrogatórios e a admissão das confissões. No entanto, o impacto do caso Gillis na legislação local ou nacional não é claro.
Os assassinatos de Sean Vincent Gillis, em particular, foram notáveis pela brutalidade e crueldade com que foram executados. As notícias noturnas relatavam frequentemente casos de mulheres estranguladas e assassinadas. Em um período de 10 anos, foram 5 assassinos em série em Baton Rouge. Isso levou a um clima de medo e incerteza na localidade, com as pessoas olhando constantemente por cima dos ombros. A captura de Gillis em 2004 foi um alívio para a cidade de Baton Rouge. Porém, os impactos de seus crimes continuam a ser sentidos. As famílias das vítimas tiveram que lidar com a perda de seus entes, enquanto a comunidade como um todo teve que enfrentar a realidade de que um de seus próprios era capaz de tais atos hediondos. O caso de Gillis levantou questões importantes sobre o direito a advogado por parte dos réus durante os interrogatórios e o uso desses como prova. Destacou-se também a importância das técnicas modernas de investigação, como a análise de DNA. Gillis foi condenado à prisão perpétua. Suas vítimas eram principalmente mulheres, e os crimes envolviam agressões sexuais, homicídios e atos de canibalismo. Gillis também foi apelidado de o estrangulador da Rota 10, devido à localização geográfica dos crimes. A vida de Sean Gillis é um exemplo macabro de que o mal pode se esconder onde menos se espera.